Olá, eu sou a Helena Coelho e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pais Sem Livro de Instruções, promovido pela Nestlé Baby & Me, e hoje tenho como convidada Viva a Pita para falar sobre a parentalidade ao longo das gerações, como é que é criar filhos ao longo de tantos anos, 5 filhos, 3 netos. Para isso eu tenho a minha convidada especialíssima e cheia de energia, Viva a Pita! Olá, obrigada pelo convite. Obrigada por ter aceito, temos muito para falar. Temos tanto, nós estamos aqui a falar para aí desde as 11 da manhã que estamos a falar, mas Verdade, continuávamos. uma pessoa super interessante. Porque este tema que vamos abordar não tem fim. Não é? tem fim Não. E como é que passa a energia também. E com energia, e eu sou um bocado transversal nas gerações, porque já sou mãe, mas também já sou avó. E é por isso que está aqui. Tem 5 filhos, 3 netos. 3 netos. E, portanto, a minha primeira questão é, qual é que é a diferença, quais as diferenças entre criar filhos e agora os netos, ou seja, ao longo de tantos anos as coisas mudaram. Isso, a própria Viva mudou muito e as gerações é completamente diferente. Primeiro, os primeiros 5 que estamos a falar são meus, os outros 3 que estamos a falar não são meus. E, portanto, são os chamados netos. Eu acho que é a continuação do maior amor que uma mãe pode ter, que é de um filho, neste caso da minha filha Maria, da mais velha, mas ainda assim com a última palavra, que é da mãe e do pai. Está tudo completamente diferente, mas nós vamos ter que nos ir habituando, não é? Hoje nós temos um neto de 1 ano e meio, 2, com um telemóvel na mão, a fazer scroll. A minha filha, pequenina, sabia lá o que é que isso era, nem ela, nem existia, eu. Nem eu, nem existia, não é? E todo o mundo está diferente. E sente que conseguiu se adaptar perfeitamente agora nos seus netos a toda a atualidade, a toda a realidade, nas brincadeiras. Quer dizer, vou-me adaptando, mas também vou dando os conselhos e também vou ajudando em que existam coisas antigas que se mantenham. Como, por exemplo, a minha casa, todos têm que jantar à mesa e almoçar à mesa, não há cá bonés postos, não vão para a mesa. Educação e valores, regras, Educação, valores, regras, tentar ao máximo ir brincar para o chão, para a relva, para a praia, para tudo, para não estarem sempre agarrados aos telemóveis e aos iPads, enfim, verem a Disney. Continuarem a ver em Disney, até na Disney já há filmes mudados também, portanto, vamos ter as gerações, acho que não sou eu que me adapto, acho que todos nós, todas as gerações se vão adaptando ao longo dos tempos, e tem que ser, é uma verdade, até claro. Eu, se também não tivesse o meu telemóvel, era uma info excluída e não sabia do que se passava no mundo também. E não estávamos neste podcast. E não estávamos aqui, é verdade. E a Bibá foi uma mãe sempre muito presente e há pouco em off falávamos o quanto eu achava que a Bibá tinha empregada para tudo, que estou tanto filho, tanto neto, tanta coisa. Não. Mas a Bibá, uma pessoa que realmente quer estar presente, quer estar ativa, quer ser a Bibá a fazer as coisas. Claro que sempre tive ajuda, claro que houve uma altura em que eram mais pequeninos. Considera ajuda 4 horas por dia? Considero, porque eu... Isso é mínimo de ajuda. Mas não é por isso, é porque, além de tudo, eu quero ser eu também a fazer as coisas. O que é que não abdica? O que é que não abdicava a ser a Bibá a fazer? Eu não abdico por exemplo, eu não sou capaz de tomar um pequeno almoço sem fazer as camas. E ter a casa toda pronta. O que é que não abdicava na altura com os seus filhos? Mesmo que precisasse de ajuda, o que é que não abdicava? Isto tem que ser... Não abdicava de estar em tudo o que eles precisassem, de os ir buscar e de os ir levar, de lhes dar banho, de lhes dar o jantar. Portanto, fazer tudo. A mãe, fazer tudo. E, portanto, não abdicava disso, só naturalmente, quando era necessário, ou quando eu não gostava, ou quando eu tinha que sair, com certeza que sim. Claro. Mas a querer fazer eu, ainda hoje em dia continuo, e às vezes caio nisto, que é ligar para a minha filha e dizer, não estás a dormir? E a minha filha tem 3 filhos, tem a casa dela. Isto é uma coisa inacreditável, depois penso assim, cala-te. Ou chegar à casa dela e dizer assim, não, isto não devia estar assim, devia estar, e depois, cala-te. Mas há uns tempos, a Luísa Castelo Branco disse-me assim, eu estava grávida, ela disse-me assim, sabes uma coisa, isso dos filhos só custa os primeiros 50 anos. E eu percebi o que ela me quis dizer, que é para sempre, isto agora é para sempre, essa preocupação, essa carinho, essa... Sempre, não muda nunca. Porque quando se diz esta coisa que depois os filhos casam e já não precisamos sempre uns dos outros, os filhos precisam sempre dos pais e os pais precisam sempre dos filhos. E não há coisa melhor para mim, eu às vezes até brinco com eles, eu ligo para eles todos os dias, e quando ligo para o de Londres e quando ligo para o do Porto,
Não vais ver das cidades e não, ver não há os nada para nomes. dizer, não há nada para dizer, não é? Não há nada para dizer. Saber deles. Mas há para mandar um beijinho e há Claro para que sim. sentir a voz deles. Só isso. E, portanto, criou-os com tanto amor e tanta presença, e agora, neste caso, a Maria... E os netos vão igual. Claro, e ainda bem, mas Vou a buscar Maria... os netos à escola, brinco com os netos, dormem lá em casa. Fantástico. Paródias, tudo. Fantástico. E, portanto, criou os filhos com toda essa presença e esse amor. Hoje em dia, por exemplo, a Maria, que já é mãe, o que é que a Maria mãe a tornou orgulhosa? O que é o orgulho? Olha, eu acho que orgulho-me imenso, para já, a capacidade que ela tem teve 3 filhos, de todo o amor envolvido. Isto é difícil de dizer porque é o que se sente, é ver a menina, aquela menina, tornar-se uma mulher, sair de casa com todas as responsabilidades. É estritamente necessário dizer que eles saíram de casa, ou seja, eu não pago escolas, eu não pago rendas, eu não pago nada disso. Portanto, são, de facto, independentes. Isso é muito importante dizer, é um orgulho enorme. E depois pensar que trabalha, tem todo o trabalho de ser mãe, ainda trabalha e, portanto, consegue gerir isso tudo. Isso é fantástico. Mas sabe porque é que ela consegue fazer isso? É para isso que nós criamos os filhos também, não é? Claro que sim, mas ela tem um ótimo exemplo, ela viu isso em si. É verdade, também viu. Portanto, ela tem uma grande inspiração. Nós não podemos dizer ótimo, porque senão pode parecer que nos estamos a gabar, mas sim, viu. Mas então vou dizer eu, não tenho que concordar, mas estou a dizer eu, é um ótimo exemplo. Aliás, eu não a conheci e para mim falar aqui consigo está a ser um ótimo... Eu cheguei aqui hoje cansada e eu depois estar com a Bibá e ouvir a história e disse, cansada do quê? Deixa-te lá disso, tens uma filha, Bibá tinha 5 é verdade. E fazia tudo ao mesmo tempo. Tem que se dar sempre a volta, sabes? Tem que se dar a volta e mesmo... o que se vai, as rasteiras que a vida nos vão dando, e as alturas menos boas que todos temos que sempre pensar e chegar ao fim daquele dia e pensar, fiz o melhor que pude e amanhã será melhor. E a Bibá também sentia a famosa culpa de mãe? Não, mas senti, por exemplo, culpa, não, mas senti, por exemplo, relativamente à minha filha Madalena, nasceu com síndrome de Down. Eu tinha uma aflição sempre em pensar que eu poderia estar a dar menos atenção aos outros filhos, porque eles roubam-nos muita atenção. Então, na primeira fase, que caímos num mundo completamente diferente, não é? E precisam muito mais de colo, e precisam muito mais de atenção, e eu estava sempre aflita, sempre com o coração nas mãos, e atenção aos outros, se vai haver alguma falha, se eu vou falhar em alguma emocionalmente, porque eu acho que emocionalmente é tão importante, a saúde mental que se fala hoje em dia, é tão importante os filhos estarem equilibrados, é tão importante tu passares esse amor, passares essa calma, passares essa tranquilidade aos teus filhos, para que eles cresçam exatamente assim. E, portanto, talvez tenha sido a maior preocupação da minha vida, foi esse balanço emocional. E depois a Madalena vieram mais 2. Sempre, mais 2. E a minha questão é... E por fim lá nos 40 anos, a quinta cesariana com 40 anos. Eu já ia falar sobre isso, porque isso é assim, me disseram que era só 3 máximo e... Não. Eu toda a vida, também porque eu toda a vida, talvez tenha sido por isso, fiz muita ginástica, sempre fui muito exigente com isso, faz muito bem, porque eu sou muito hiperativa e sou muito Imagina se não fizesse. E o desporto obriga-me a ter foco, o desporto obriga-me a resolver também um bocadinho esta tensão, este nervosismo e esta alegria, estas bolinhas, porque eu vivo todo o dia com bolinhas, parece que tenho os mínimos sempre para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Então... Mas achava que ia ter parto normal? Achava que... Não, a primeira vez, logicamente, eu adoraria ter tido um parto normal, também foi uma falha. Porque gostou de estar grávida, gostou de criança, não é? Portanto, o parto normal tive incompatibilidade fetopélvica. Ou seja, os meus bebés não passavam na bacia, pronto. E, portanto, tive 5 cesarianas. E fui sempre perguntando se era possível mais uma, até que chegou à quinta e o médico disse, não é possível. Mas olha que eu no quarto bebé, tive uma perda entre eles, do quarto para o quinto, perdi um, por isso é que o outro só nasceu 7 anos depois. E ainda assim, ainda perguntei ao médico, e ele disse-me à quinta cesariana, agora, pronto, vamos laquear. E eu disse, muito bem, até brinquei e disse, de um lado um lacinho azul, de um lado um lacinho cor-de-rosa. Tá bom. Se só tivesse tido partos normais,
Onde é que isto pararia? Pararia, porque sou mesmo cuidadora, porque sou mesmo maternal e porque sim. Nasceu por... Esse é o seu... Não, eu nasci com várias frentes. Certo. Não, eu não tenho só essa frente. Mas a sua missão no mundo veio para cuidar, não é? Mas o meu papel de ser mãe e de ser cuidadora é, de facto, muito vive em mim. Sim. É o bocadinho estava a falar dos 2 filhos que nasceram depois da Madalena, porque achei curioso que me disse, e obviamente depois de nascer a Madalena teve que se descobrir também como mãe da Madalena, porque todos eles são diferentes e precisam de uma mãe para cada um. Exatamente, eu digo sempre isso. É? A maneira de amar, sim, nós amamos os filhos loucamente, chegamos a dizer que damos a vida pelos filhos e, portanto, a importância realmente da mãe do que nós sentimos, mas depois há aqui uma coisa, é que nenhum é igual a nenhum. E quando nasce a Madalena, a Bibá tem que se redescobrir e descobrir o que é que podia fazer também para... E temos que estar muito atentos a todos. E, entretanto, depois disso, a decisão, suponho que tem sido uma decisão... E depois disso, 13 meses depois, estava cá o Salvador, já. 13 meses depois. E foi pensado? Ou seja, como é que estava... Foi pensado, mentalmente... foi desejadíssimo, todos os meus filhos foram desejados e pensados, e ao contrário do que a pessoa diziam, tens medo? Medo de quê? De quê? Quem tem medo? Qual é o provérbio? Compra um cão. Pronto. Medo de quê? O que é que a vida... O que é que eu tive medo? Quando eu tive a Madalena, nunca tive pena, nem nunca perguntei a mim, porque eu sou uma mulher igual às outras. Portanto, naturalmente, o que acontece a qualquer mulher, e aqui há um erro genético na fecundação e na separação dos cromossomas, e, portanto, poderia acontecer. Agora, ainda assim, que não fosse este erro genético, o que é que nós temos de certeza da vida? O que é que de um filho nascer bem, e embora que possa nascer bem, e pela vida fora, o que é que nós temos de certeza? O que é que pode acontecer? E tem essa Madalena que é a Nunca coisa tive medo, mais preciosa, não é? Eu não tenho medo. E é a Madalena é um amor de pessoa. Está aqui este livro, As Tuas Asas, aqui vou mostrá-lo. Sim, sim. Helena, foi lançado há 3 dias. Está linda, a ilustração está maravilhosa. É ilustrado, é um... eu não lhe chego a chamar um conto infantil ilustrado, mas tem uma mensagem muito bonita. É uma mensagem e uma homenagem, e uma mensagem de respeito a todas as pessoas diferentes, porque realmente cada um de nós voa de forma diferente, mas é preciso nós respeitarmos os voos de cada um e acreditarmos, essencialmente, nestas pessoas e fazermos jus, porque não é por ser diferente que não se tem validade. E a diferença não pode ser um incómodo para se ser feliz e para se ter uma vida digna, de maneira nenhuma. Completamente. E Bibá sente que ao longo dos anos o seu papel foi muito importante também para conseguir ter, já que tem uma voz ativa nesse assunto, para passar para passar a mensagem para a sociedade e desmistificar dividir. Eu prefiro dizer dividir a minha história de vida com tanta gente que está do lado. Que inspira. Sendo uma pessoa conhecida, possa ser uma voz pelas Madalenas. Não é da minha Madalena, nem é a voz da Bibá. É a voz da mãe pelas Madalenas. Possa partilhar. Porque eu, quando estou a partilhar, estou a dar, mas também estou a receber. Também recebo muito amor. Recebo muitas mensagens. Faz muito bem, é terapêutico para mim também. Faz muito bem. Um agradecimento a também todo esse lado, que também me conforta e me faz cada vez ter mais força e mais garra para andar para a frente. Falar em andar para a frente e também pegando aí no que me estava a dizer das asas para voar desse livro que lançou agora, os seus filhos depois também voaram, começaram a sair... Ai meu Deus, foi uma altura muito complicada. Pois, estávamos a falar de coisas boas, mas aí eles ganharem asas foi doloroso, não é? Quer dizer, nós todos queremos que os filhos voem, e todas as mães que me estão a ouvir, elas sabem. Mas foi a altura mais difícil da minha vida, porque não só perco a minha mãe morre, como precocemente, talvez não muito, a menopausa, que é muito difícil, foi muito difícil para mim a menopausa, muito difícil mesmo, e saem 3 filhos de casa ao mesmo tempo. O ninho ficou aqui, o ninho ficou vazio, as minhas hormonas alteraram-se e a minha tristeza agravou-se. E onde é que se agarrou aí? Agarrei-me às pessoas que eu mais amo, eu comovo-me sempre quando falo nisto, às pessoas que eu mais amo, agarrei-me muito ao meu pai, muito ao meu irmão, ao meu marido e aos meus filhos,
E agarrei-me a mim, porque eu acho que, por mais que tenha outra pessoa do outro lado a dizer, mas a minha mãe, a tua mãe é a tua mãe, a minha mãe é a minha mãe. Claro. E a minha mãe era só minha. E, portanto, agarrei-me, olha, muito ao desporto, e agarrei-me, andei em ciclo durante muito tempo, até que consegui abrir uma porta. E sair dessa sair, espiral. tentando ao máximo ter a minha saúde mental o melhor possível. Tentando ao máximo conseguir estar bem e conseguir. Mas foi muito difícil. E são temas em que se deve falar muito. A menopausa, tem que se falar muito, eu vou falar muito sobre esse tema. A saúde mental é muito importante. E é muito importante nesta nova geração. Este grito que está a existir na nova geração é importante. O respeito pela individualidade de cada um ser aquilo que é, podermos ajudar-nos uns aos outros, é importante também. Desde que isso também não sejam temas que se banalizem e que passem a ser bandeiras que se banalizam, não pode ser. Porque há temas que não são temas, não é? E não sei se consigo ainda introduzir aqui um tema, estávamos a falar dos filhos que saíram de casa. Como é que, para quem nos estiver a ver e que está a passar por essa situação, toda a gente muito apegada aos filhos, o ninho completo, de repente ele vê-los sair e as camas feitas todos os dias. A arrumação, o silêncio. A porta que não bate, que não abre e fecha, que não abre. Mas como é que o carro não sair 10 vezes para ir buscar aos colégios. Já não tem 5 escolas e 5 atividades. A roupa toda atividades. desarrumada, os cheiros, os perfumes, os cheiros da cozinha, os cheiros, os barulhos, os gritos. A minha mesa chegava a ter todos os dias era um comitê, pessoas, porque era os 5 filhos, os meus pais, os amigos dos filhos, a família toda à mesa. A minha questão é bom vê-los ir porque eles estão a voar, a ter as próprias asas e fica feliz por eles porque um vai para o Porto ser bem sucedido, o outro vai para o Londres ser bem sucedido, a outra vai ter um filho, a outra, neste caso, a Sofia vai ter um filho. Entretanto, como é que se lida com os estou tão feliz por eles e ao mesmo tempo eu também tenho que guardar a minha tristeza, a minha solidão? Não, e de repente aparece outra coisa que aparece a Bibá, a cuidadora, começa a deixar de ser cuidadora, ou seja, continua cuidadora, mas começa a ter tempo para mim e, portanto, de repente sai outra Bibá daqui, que é a Bibá antiga, e que me diz, então, quem é que sou eu agora? Então, tantos anos depois, já dá para estar menos preocupada ou ainda não dá? Isto depois nós vamos conseguindo, a dor encaixa, e mais do que encaixar, eu tomei uma posição que acho que foi mais feliz e melhor para mim, que é, eu sou a continuação da minha mãe, que eu adorava e que era um orgulho enorme para mim. Portanto, é uma continuação feliz. Ela deu-me uma oportunidade, abriu uma porta da vida, deu-me vida. Isto, sou a continuação dela, com tudo aquilo que eu possa trazer de bem, ensinou-me muito, e esse ensinamento está cá e é passado todos os dias para as pessoas que vivem comigo. Como mãe, aceito, fico orgulhosíssima que os meus filhos, cada um esteja, como eu te disse, cada um sozinho a construir, sozinho quer dizer, sempre separados, mas independentes mesmo e com todo o orgulho. E nós hoje, graças a Deus também agora, vamos falar do bom da tecnologia, falo com eles e vejo-os todos os dias. Quanto mais não seja para lhes dar aquele beijinho que eu lhes dava na cama todos os dias, mesmo que não tenha nada para lhes dizer, esse beijinho eu dou-lhes. E é outra fase, é aceitar que é outra fase. E é uma fase em que eu tenho mais tempo, em que eu consigo ter mais projetos, em que eu consigo batalhar também agora, começar a batalhar naquilo que eu quero, que é fazer também os meus podcasts e os meus diretos com os temas sérios, que é a saúde mental, é o saber envelhecer bem, é a menopausa, é todos estes papéis que nós temos de mulher, que são tantos, e poder desenvolver algumas novidades que vou ter no verão, por exemplo, ter tempo para mim também, e para o meu marido, que até é estranho, de repente, uma família, acreditem, que os cuidadores estão tão ocupados, o pai é tão ocupado, a mãe é tão ocupada, tudo bem, estão casados há 30 anos e conseguimos namorar e jantar e ter amigos, nunca deixámos de fazer isso, mas de repente estamos os dois a olhar, a namorar outra vez, um e outro.
Os dois na sala. Olha, eu tenho que te sozinhos. agradecer por isso e acredito que muita gente que está a ver isto também esteja a pensar o mesmo, que eu estou na fase da bibada há 30 anos atrás. Exatamente, tu estás há 30 anos Eu atrás estou ainda. a achar eu que estou no turbilhão e não tenho tempo para nada e nunca mais vou ter. Vais ter tudo. E de repente estou a ouvi-la e estou a pensar, eu acho que nem nunca mais quero ter, porque depois ela vai sair e depois não sei o quê. Portanto, é muito, muito curioso quando nós estamos em cada fase, ao bom e o mau de cada fase, e nós não Sempre. conseguimos Não, e perceber. nós temos sempre dois caminhos, Helena. E isto é para as gerações todas. Nós temos dois caminhos sempre para optar. Tu podes ter um caminho que estás sempre penada e estás sempre... Pesado, tudo é um tudo esforço, é pesado, frete. tudo é um esforço. E tens outro caminho, que é o caminho realmente de nós aproveitarmos com tudo que a vida tem. E como vocês já perceberam aqui em 5 minutos, eu já tive perdas, já tive desgostos muito grandes. Tive o meu filho Salvador que teve a morrer, o que está em Londres. Já passei por muita coisa. Ainda assim, tentar sempre que o copo vá para cima e que nunca deixa. E acreditar que ao fim do dia as coisas vão correr mal. E acima de tudo, gostar de mim, que gosto muito, que me presentei todos os dias com a mulher que vejo no espelho e que às vezes apanho sustos, por exemplo, agora no Halloween a pessoa acorda de manhã, eu não quero ver, mas depois sou eu, saber envelhecer, conseguir aceitar todo este processo, que é difícil também, já que agora te aproveito, que depois tenho que me calar, mas que a sociedade tem muita culpa nisto, porque a sociedade parece que chega a uma certa altura à idade de uma pessoa a partir dos 50 e tal anos e que parece que fica noutra... Perde a validade. Perde validade, parece que não interessa. Atenção a isso, sociedade, porque a geração de hoje, de 50, 60, 70, não quer isso e não deixa isso. Tem muito para mostrar, tem muito para falar. E a Bibá mostra isso também, sempre que vai buscar os seus netos à escola. Sim. É a avó que vai para o escorrega, é a avó que vai para o chão. E não só isso, e não é só isso, temos todas as capacidades. Claro que sim. Afinal, quem é velha aqui? Desculpem. Ninguém. Não pode. Isso não pode existir, tem que haver respeito. E mesmo as marcas, e mesmo a imprensa, e mesmo tudo isto que anda à volta, acreditar nas pessoas. E se gosta das pessoas, por que não? A Nestlé fez isso agora. E eu dou os parabéns à Nestlé e dou-te os parabéns a ti. Porque vocês aqui estão a fazer um podcast com várias gerações. Vocês têm o Pedro Teixeira como pai, como disseste, tiveram aqui a Herédia, que eu adoro também e admiro imenso também o Pedro, e de repente estão com uma mulher aqui de 58 anos, que sou eu. E que nos ensina a todos. E qual é a diferença? Qual é a diferença? São outras histórias, mas também válidas. Obviamente. E também com histórias de vida, e também com ensinamentos, com experiências, com tudo. E que não fica para trás em geração nenhuma. E não pode ficar. Queria fazer uma última pergunta antes de irmos aqui fazer um joguinho rápido. Mas a maioria das pessoas da minha geração, da minha idade, 20 e tais, 30, respondem muito: eu não quero ter filhos já porque eu não quero perder a minha vida. Ou olha, porque eu vou ficar sem vida. Eu também tive filho aos 27 anos, também não era assim tão nova, mas o conselho que eu dou é: não pensem assim tanto. Porque um dia depois podem querer ter e não os ter, porque ou já passou o tempo, ou porque não conseguem, ou porque sim. Portanto, os filhos encaixam-se na vida. Não vêm tirar nada, não vêm tirar nada. Vêm encaixar, vêm dividir. Ok, e é a melhor coisa que nós temos. É a nossa continuação. Mas depois aqui. Eu aos 50 ou 60 anos, depois já estou velha para... Quê? Olha aqui uma pessoa incrível. Afinal, quem é velha aqui, meninos e meninas? Para o Sri Lanka, namorar com o marido. Agora vamos... Está a ver? Eu com 30 anos, chada em casa, com uma palavra. Não, mas olha, também te vou dizer uma coisa. Durante muito tempo, com 5 filhos, eu vi o meu irmão, que tinha 2, vi os meus pais, vi os meus amigos viajar, fazer acontecer, e eu não fiz. Porque naquela altura não dava. É o que E então? É o quê? E qual é o problema? Bibá, na ponta da língua, respostas mais rápidas, uma palavra para descrever enquanto mãe. Isto é tão difícil. É muito. Uma palavra? Eu tinha várias depois disto. Uma palavra? Uma? Mãe? O que é que é? Uma palavra para descrever enquanto mãe. Coração. Amor. 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 Uma palavra para descrever enquanto avó. Amor. 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 É um amor diferente. É uma continuação do maior amor. É um amor por um neto, não é um amor por filho. O amor maior é o amor pelo filho. E quando, por exemplo, isto é uma curiosidade minha, quando chega ao hospital para ver a sua filha que teve um filho,
Quando chego ao hospital... Fui a correr para ver a minha filha. Tinha acabado de ter uma cesariana. Estava-me a chorar. E a seguir, olhei com todo o amor para o meu neto. Mas a maior preocupação foi a minha filha naquele momento. Qual é o... Espera aí que vou chorar. E qual é que é a tradição que nunca deve ser quebrada na sua casa? A junção da família. A família está sempre junta quando pode. Não é no Natal, não é na Páscoa. É sempre que pudermos estarmos juntos. Sempre. E uma coisa muito importante. Nunca faltarmos. Por pequenino e desinteresse que tenha ao outro, faltarmos a essa situação, seja do pai, seja do irmão, seja de qualquer um que tenha necessidade disso. Nunca faltarmos a nada. Estarmos presentes. Ser presentes. A coisa mais importante que se aprende a cuidar de um filho com necessidades especiais. Esperar pelo tempo dele. E, aqui, para toda a gente, amar essa criança como ela é e não a pensar que ela seria de outra forma ou que nós quereríamos de outra forma. Amar um filho, amar as pessoas como elas são e não estarmos sempre a querer que elas sejam à nossa maneira, como elas são, verdadeiramente, genuinamente. Eu amo a Madalena, a minha filha Madalena. E não queria que ela fosse diferente. Uma coisa que a maioria das pessoas não sabe sobre o síndrome de Down. Que a língua delas, que a língua deles não é grande, a fisionomia do céu da boca que é pequenina, porque toda a fisionomia deles é pequenina, grande, não é a língua que é enorme. Eu sei de uma história, já contou uma história gira na praia, não foi? Que estavam a brincar com essa história muito engraçada, era eu, Madalena adorava em pequenina ir ver as ondas do mar quando havia arrebentação, e estava ali na praia e muitas vezes olhava para o mar e deitava a língua de fora, não é? E estava com os braços, adorava estar ali a ver aquela cena. E uma vez uma senhora quase que a partindo do pescoço, como acontece muitas vezes, tipo olhar para trás, olhar de boca aberta. E nós esperámos todos que a senhora desse a volta e quando voltou juntámos-nos todos e deitámos todos a língua de fora e ficámos todos na posição em que a Madalena estava. E portanto a senhora quando passou ficou... Como várias coisas, eu andar com a bebê e vir experimentar. E depois também teve situações muito engraçadas de trocarmos os bebés. Eu com uma amiga minha, por acaso estava ao colo com a filha dela e ela estava jejão, estava com a filha dela. E passaram umas e a bebê dela, que era a minha, linda, maravilhosa, olhos azuis, e quando passaram pela filha dela, que era a que não tinha nada, coitadinha da tua filha, vais ver que não é nada, nananã, eu estava com a bebé trocada, estava por acaso naquele momento. É um estigma já da pessoa. É um estigma, a pessoa ainda não chegou, já estava a ver aquele bebé com síndrome de Down. E como frases, quando a pessoa está, ai que horror, quando eu soube que a tua filha estava grávida, que horror, fiquei com tanto medo, que horror. Muita coisa. Muitas lembranças que eu não me lembro delas, mas que ao falar me lembro da Madalena ir brincar na praia e tirarem a criança ao pé dela. Muita coisa se passou. Mas já lá vão 26 anos. Como diz o tempo cura tudo. E a Rita Lee dizia, eu quero mais é que se dane. Não era bem assim, mas não faz mal. Era um bocadinho mais... Sim, não faz mal. Mas é exatamente isso. Na última pergunta, se tivesse que escrever um livro de instruções, qual era a primeira instrução que lá escrevia? A primeira coisa que fazia é o respeito. É amar, era isso mesmo. Amar as pessoas como elas são e não como nós queríamos que elas fossem. Que bela mensagem para terminar. E o respeito, a dignidade, o direito à vida, o direito à liberdade de cada um e do respeito de cada um e de como cada um é. E agradecermos também muito terem-nos dado esta porta de entrada que é a vida, com tudo o que ela acarreta, que não é só rir nem só felicidade. Que bela mensagem, Bibá. Adorei conhecê-la e falar consigo mesmo. Tenho pena que fiquemos por aqui, porque por mim ficávamos o dia todo. Tenho muito para aprender consigo. Muito obrigada. Muito obrigada por este convite e o melhor de tudo para todos. E mães, força aí. Venham daí os filhos todos. Estamos juntos. Venham daí mais bebés, porque estamos com falta de malta nova no nosso país. Vamos embora aí, pais e mães, bebés.